O presente trabalho é o controle biológico de fitopatógenos utilizando extratos de citronela. Primeiramente, por que a utilização do controle biológico? Visto que a utilização indiscriminada de agroquímicos vem causando uma seleção de biótipos existentes, essa utilização visa uma adaptação do controle para esses fitopatógenos e também algo que não vai degradar o meio ambiente. Tendo esses danos por patógeno, sabendo que causa muita perda na nossa agricultura, a utilização do controle biológico é essa alternativa, sendo que a gente vai conseguir a eliminação de resistência sempre utilizando algum extrato, algum fungo, que pode tanto parasitar ou por metabólitos do mesmo poder controlar o fitopatógeno. E quais patógenos? Podemos dizer todos. Como nesse trabalho a gente vai dar enfoque na esclerocínia, mas consegue controlar todos os patógenos que você tem em mente que causa uma degradação e a perda econômica. Por isso, a utilização de extrato de plantas medicinais vem sendo uma alternativa, sabendo que existem compostos dentro das plantas que têm esse potencial. Não sabemos o composto, mas a gente sabemos que dentro de certas plantas tem esse composto. O único problema da utilização de extratos de plantas é que não é muito viável para trabalhar em larga escala, sendo que vai muita planta para você conseguir tirar pouco extrato, tanto o óleo essencial quanto o extrato aquoso, que é o que a gente utilizou nesse trabalho. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a ação antifúngica de extratos de plantas medicinais para o controle de fitopatógenos, no caso, esclerocínia. Os materiais e métodos que a gente utilizou foi placas de Petri de 9 centímetros de diâmetro, utilizando meio BDA, e os extratos foram feitos e integrados nesse meio, como fosse fazer uma fusão do mesmo. Aí, a partir disso, pegamos um disco micelial de 6 milímetros de diâmetro, removido da cultura de fitopatógeno da área mais ativa do fitopatógeno dentro da placa de Petri, e colocado no centro da placa, e elas foram incubadas a 25 graus com fotoperíodo de 12 horas. E foi usado placas sem extrato para o controle negativo, no caso a nossa testemunha. E a avaliação do mesmo foi avaliar o crescimento micelial e a inibição que ia dar desse fitopatógeno em comparação com a testemunha. Os resultados que podemos ver aqui, esse já foi um trabalho feito antes por mim, e foi que o extrato de manjericão verde e citronela teve os melhores resultados. Como você pode ver, com um grande potencial de controle e em comparado com outros, como erva Santa Maria e poejo. Sabemos também que esse potencial é válido de algum composto que tem dentro da folha. Esse composto, como já foi dito, a gente não sabe qual é, que partiria para análise bioquímica, tanto dessa parte assim para você conseguir isolar o metabólito ou o composto que está causando a inibição do crescimento. Então, sabemos que tem esse controle, nós resolvemos para o trabalho de agroecologia utilizar chá de capim-citronela para o controle de esclerotínia. Mas por que a utilização do chá? Esse outro trabalho foi utilizado essas plantas medicinais e com isso foi passado em papel milipore, foi totalmente esterilizado esses extratos. Com isso, não teve nenhuma interferência de algum outro fitopatógeno. Só que sabemos que para aplicação comercial ou aplicação, vamos dizer assim, simples, para você poder passar numa horta, você não vai conseguir fazer isso, que precisa de preparos laboratoriais e tudo mais. Por isso a utilização do chá foi o objetivo desse trabalho. Então, como foi feito? O chá a partir de plantas pré-colhidas às 8 horas da manhã. Por quê? Nas 8 horas da manhã, todos os metabólitos estão na planta e não teve totalmente uma abertura estomática ainda. Então não teve perdas por transpiração. E foi colocado na proporção de 1 grama de citronela para 10 ml de água. Foi fervido isso daí por 20 minutos, onde a gente averigou que o chá estava bem denso já, bem verde, bem denso, viscoso, e as plantas de citronela estavam totalmente desnaturadas.
E com isso a gente foi medir a atividade antifúngica do chá com um método de fusão, igual foi feito no trabalho anterior. Foi utilizado placas de Petri de 9 centímetros de diâmetro, disco micelial de 6 milímetros, o chá foi difundido no meio de cultura BDA e foi incubado a 25 graus no fotoperíodo de 12 horas e as placas sem extrato como controle negativo, no caso a testemunha. E foi avaliada a inibição do crescimento micelial em comparação com o controle. Com isso, averiguamos que o chá ele não conseguiu extrair o composto que a gente queria. Que não, a gente, como já foi dito, não sabemos desse composto, mas o chá ele não conseguiu tirar esse composto da planta. E averiguamos também, como poderemos ver em fotos sequentes, o crescimento de leveduras. Duas situações podem ser ocorridas nessa situação. Uma, o calor do chá, como que ele foi fervido, não matou essa levedura. Então, no caso, podemos dizer que essa levedura ela não é termosensível e tem um potencial de colonização do fitoplâncton e com isso pode ocasionar um controle, mas não sabemos. Tendo em vista que teve esse controle in vitro, a utilização em vivo pode ser feita, mas com certas limitações, como não sabemos o composto que está causando a inibição antifúngica e também se essa levedura ela está presente sempre nas plantas de citronela. Então, o que podemos concluir desse trabalho? Que sim, existe um potencial de plantas de citronela para o controle de esclerotínia, como foi mostrado no trabalho anterior que já foi feito. Mas a utilização do chá não vai inibir a esclerocínia. No caso, por não conseguir a extração do metabólito ou do composto químico de interesse que vai causar a inibição do crescimento desse fungo.